Ok, agora nós temos um caso de pólipos, né, para estudar um pouco, né? Então vamos lá. Um homem de 19 anos, ele procurou o serviço de otorrino com queixa de obstrução nasal. Ele relatou que esse sintoma já persistia há algumas semanas, porém, inicialmente pensou em tratar-se de uma alergia, né? Ele se automedicou com antihistamínicos, mas não teve resultado. Ele também se queixou de episódios de rinorreia, né, que é o sangramento nasal, e ao longo das semanas percebeu a piora do quadro, né? E a obstrução iniciada na fossa nasal esquerda tornou-se bilateral, né? Lembrando que fossa nasal é a metade da cavidade nasal, né? E quem divide elas é justamente o septo. Durante o exame físico, o paciente relatou dor à compressão do seio maxilar esquerdo. Essa compressão ela é feita usando os dedos, né? O avaliador pressiona com a ponta dos dedos. Entretanto, esse paciente negou febre e astenia, né? Fraqueza muscular. Foi realizada uma rinoscopia anterior, né? Com a narina, né, aberta, né, levantando ela para cima para observar o conteúdo, né? E aí foi revelado um pólipo único de origem no meato nasal médio, se projetando para o cono esquerdo. Já já a gente vai entender o que é o meato nasal médio e o que é o cono também. A tomografia computadorizada do crânio mostrou uma opacificação do seio maxilar esquerdo, né? A imagem ela fica mais esbranquecida, e também da cavidade nasal esquerda, com desvio do septo nasal para o lado direito, né? Já que o pólipo estava lá no lado esquerdo, né? E aí o paciente ele foi encaminhado para um tratamento cirúrgico, né? Sendo submetido a uma polipectomia com meatotomia média. Tá? Então vamos analisar as relações disso para a gente voltar para o caso. Né? Eu tinha comentado com vocês que quando o septo nasal ele divide a cavidade em duas fossas nasais, né? Uma fossa nasal direita e outra fossa esquerda, né? Faltou complementar que cada uma dessas fossas, né, ela vai ser totalmente revestida por mucosa, que é o que a gente está começando a observar, então, a partir de agora. Né? Além disso, cada uma dessas fossas nasais, esse esquema aqui está ilustrando justamente cada uma delas separadamente, né? Uma aqui do lado esquerdo e aqui a outra do lado direito. Né? E cada uma dessas fossas elas vão ter duas comunicações. Uma comunicação é com o meio externo, através dessas duas aberturas aqui, que são as narinas, tá? Que todo mundo já conhece, né? E aí a segunda abertura, ela é uma comunicação interna da cavidade nasal, agora com a faringe, tá? E essas aberturas elas vão ser chamadas de cônos, certo? Então, lembrando lá do caso, né, que o pólipo desse paciente, ele estava no meato nasal médio e estava se projetando para o côno esquerdo. Então ele era tão grande que ele estava indo em direção à faringe, né, se projetando aqui no côno esquerdo. Além disso, tem uma questão aqui, né, porque as narinas elas fazem parte do nariz, enquanto o côno faz parte da cavidade nasal, propriamente dita. Tá? A narina, sendo a abertura de entrada, né, o espaço dentro dessa narina aqui, já que ainda não é cavidade nasal, né, porque ela pertence ao nariz, o espaço que está dentro da narina é o que nós vamos chamar aqui de vestíbulo nasal. Tá? É somente aquela entrada do nariz, essa que vocês estão vendo aqui. E a característica dela, né, para vocês entenderem melhor o limite dela, é, como é que se diz, a emergência de uma série de pelos, né, que a gente chama de vibríceas, né,
que preenchem, né, em quantidades variáveis toda a pele dessa região aqui interna da narina, tá? O fim desse vestíbulo nasal, então, observem que é uma linha, uma saliência, na verdade, linear, que existe no fundo do vestíbulo, tá? Que vai ser chamada aqui de limiar do nariz, tá? É o limiar do nariz, então, que vai dividir o vestíbulo nasal, que pertence ao nariz, né? A entrada dele aqui na narina, vai dividir esse vestíbulo da cavidade nasal propriamente dita ou das fossas nasais, né? Melhor dizendo, já que vai existir um vestíbulo para cada lado, tá? Então, é a partir dessa saliência aqui que nós vamos ter a fossa nasal propriamente dita, tá? Nessa relação, então, das fossas nasais, né? As paredes laterais aqui das fossas nasais, elas vão ser ocupadas por uma série de detalhes, né, ósseos, que são chamadas aqui de conchas nasais, né? São essas três que vocês estão observando aqui, essas duas verdes e essa terceira marrom, né? Essas conchas nasais, elas vão pertencer tanto aos ossos etimoide, né? As conchas nasal superior e inferior, elas pertencem aos labirintos etimoidais. E a concha nasal inferior, que é essa daqui, ela é um osso isolado, né, da cavidade nasal, né? E são essas três fossas, então, essas três conchas nasais que vão dar esse formato meio de cone arredondado aqui nas paredes de cada cavidade, né? Então vamos analisar eles aqui mais uma vez, só que aqui eles estão cobertos pela mucosa, né? Então eu tenho aqui a concha nasal superior e a média, que pertencem ao etimoide, e aqui a concha nasal inferior. Nesse outro corte, também dá para ver as três, né? Concha nasal superior aqui, a média aqui e a concha nasal inferior aqui, tá? Tem uma série de observações aqui, né, para a gente fazer. Vamos lá. Primeira observação é que o espaço entre essas conchas nasais vai ser denominado de meato nasal, tá? Então, entre a concha nasal superior e a média vai ter esse espaço aqui, que é o meato nasal superior. Olha ele aqui também. Aqui entre a concha nasal média e a inferior eu vou ter mais um espaço, que vai ser chamado aqui de meato nasal médio, tá? Olha ele aqui também mais uma vez, meato médio. E abaixo da concha nasal inferior eu vou ter mais um espaço, né, sendo limitado agora pelo palato duro, que vai ser o meato nasal inferior. Olha ele aqui também, esse meato, certo? Meato nasal. Então, ao todo são três meatos nasais, superior, médio e inferior, tá? Além disso, é importante lembrar que esses meatos nasais eles se encontram tanto aqui na frente quanto atrás, tá? Atrás, o encontro deles vai dar origem ao cono, que é aquele orifício, né, de saída, né, o dentro da fossa nasal, né, essa abertura aqui, tá? Seria justamente nessa região aqui o cono, que é a comunicação da fossa com a faringe. E na frente, esses três meatos aqui, eles se encontram nessa região mais lisa, né, mais plana, que vai ser denominada aqui de meato nasal comum, tá? Meato nasal comum, que é o local, então, anteriormente aqui as três conchas nasais, certo? Meato nasal comum, ok? Aí vamos voltar lá para o caso, né? No caso, nós vimos que o paciente, através da rinoscopia, foi visto que ele tinha um pólipo único com origem no meato nasal médio. Então agora a gente já sabe que esse meato ele saía desse segundo espaço aqui, né, entre a concha nasal inferior e a média, saía do meato nasal médio e ele se projetava para trás em direção ao cono, que seria essa abertura nessa região aqui, né, entre a fossa nasal e
a faringe propriamente dita, né? Então, seguindo esse exemplo, né, o pólipo do paciente ele tinha mais ou menos essa posição aqui, né? Ele saía do meato nasal médio, aqui estão representados dois pólipos, né? Só que a diferença é que o dele via aqui para trás, né? E aí o que seria esse pólipo, né? O pólipo ele surge, né? Uma alteração às vezes até traumática, né? E ele surge quando a mucosa da cavidade nasal ela se desprende dos ossos, né? Lembrando que aqui no fundo nós temos ossos e aí eles vão ser revestidos pela mucosa, né? E algumas vezes essa mucosa ela se desprende, né, da superfície óssea e começa então a invaginar, né, a água ou sangue para o interior dessa parte que ficou solta, né? E aí acaba formando uma bolsa, né? Uma bolsa com água, né? Normalmente o conteúdo é líquido ou sanguíneo, de sangue, né, quando ele é um pólipo maior, já mais antigo. Às vezes, inclusive, algumas pessoas têm pólipos tão velhos, né, que acabam surgindo capilares sanguíneos para nutrir o próprio pólipo, né? E aí são nesses casos onde existe um sangramento mais intenso quando o pólipo é fraturado, né? E ele acaba adquirindo às vezes também uma coloração amarelada, né? Porque esse conteúdo líquido, né, ele acaba não tendo uma renovação celular ali muito constante, né? Então é comum o início ali das células, ou iniciar um processo de morte celular, né, com putrefação dessas células. Vamos analisar então aqui algumas imagens, né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui são feitas então através de uma rinoscopia anterior, né? Basicamente é uma espécie de tem um instrumento, né, chamado de rinoscópio e ele tem os mais modernos, né? Tem uma câmera na ponta, né? Uma lâmpada na verdade e uma lâmpada não, uma lanterna e uma câmera, né? E aí essa câmera é colocada no interior da narina, né? Para ser feita então essa verificação, né? E aí vamos analisar aqui, né? Vejam que a narina ela está bem na entrada aqui, dá para ver ainda as vibriças, né? Naquele local onde eu comentei que é o vestíbulo nasal, por isso que tem esse V aqui. E do lado oposto eu tenho o septo nasal, né? Então a gente consegue aqui inferir que já se a vibriça está para o lado esquerdo, né? E o septo, que é mais medial, está para o lado direito aqui, a gente já consegue ter certeza então que essa seria a narina do lado direito, né? Aqui dá para observar uma concha nasal já, né? Como é o caso também dessa imagem aqui, só que ela é um pouco mais interna, né? Aqui está o septo nasal, ele é sempre liso, né? A superfície dele vai ser sempre lisa, diferente aqui da superfície da parede lateral da cavidade nasal, que vai ser sempre com esses turbilhões, né, esses cones alongados, que são justamente as conchas nasais, né? Aqui, a mais baixa de todas, né, a concha nasal inferior, tá? Por isso que ela é sempre a primeira a aparecer maior aqui nesse exame. E a mais alta aqui é a concha nasal média, né? A concha nasal superior ela está mais em cima, está coberta, né? Mas aí dá para ver ainda aqui o meato nasal inferior totalmente livre, e aqui ainda dá para ver o meato nasal médio, né, que é o espaço entre essas duas conchas, né? Essa imagem aqui está tão boa e a cavidade está tão saudável, né, que dá para ver o espaço inteiro, né, até os conos lá atrás, né? Lembram que o cono é a abertura, né, posterior, então dá para ver também até os conos lá na parte mais posterior, tá? Já nesse caso aqui não, né? Nós temos o septo nasal aqui, né? E provavelmente então aqui as conchas nasais, a inferior e a média. E aí vejam que o meato nasal nesse caso ele está completamente fechado por esse pólipo, né? Que está aí impedindo tanto a passagem do ar quanto também do fluxo de líquidos nesse meato nasal médio. Por que ele também está impedindo o fluxo de líquidos aqui? Porque existe uma outra questão nesses meatos nasais, né? Mais especificamente aqui o meato nasal médio.
Vocês estão lembrados, quando a gente estudou lá o crânio, né, nós vimos que existem ossos da face que possuem seios, né, aqueles espaços com ar, que vão servir ali para o aquecimento, né, do ar que entra na nossa cabeça. E o maior desses seios, que é o seio maxilar, que são esses que vocês estão vendo aqui nas laterais, ele se abre na fossa nasal justamente aqui, ó, nesse espaço bem pequeno, que desemboca justamente no meato nasal médio, né? E é justamente o meato que esse pólipo dessa pessoa aqui está fechando, né, praticamente inteiro, né? Mais um outro caso aqui, só para vocês compararem agora a relação da vascularização, né? Aqui tem um pólipo, né, relativamente mais jovem quando comparado com esse outro aqui. Vejam que ele desenvolveu, né, meio que uma vascularização própria, né, de tão velho que ele já está aqui nessa pessoa, né. Esse pólipo, né, além de impedir o fluxo de ar, né, pela cavidade nasal, ele também pode garantir, né, que a pessoa ela tenha uma retenção de líquidos aqui no interior dos seios nasais, né, muito grande, ah, também garantindo aí o surgimento de uma sinusite, né. Só que, como eu coloquei aqui, né, nem todas essas alterações de fluxo de ar da cavidade nasal, né, é necessariamente pólipos, né, ou tudo que é grande e arredondado na cavidade nasal seria necessariamente um pólipo, porque as próprias conchas nasais, quando estão inflamadas, elas também podem aumentar de tamanho, tanto quanto os pólipos fazem, né? E aí, às vezes, na imagem, né, quando se olha sem muita atenção, você pode ter a impressão de que está vendo um pólipo na cavidade nasal, né? Mas na verdade é uma concha nasal hipertrofiada, né? E aí, claro, a diferença entre eles vai ser observada quando você compara a cor, né? A coloração de uma concha nasal hipertrofiada, ela é bem mais avermelhada, né? Mais rósea, enquanto os pólipos eles tendem a ser mais transparentes, né? Brancos e até mesmo amarelados, né? Como é o caso desse aqui. Okay? Olha só o caso aqui, né? A gente está observando justamente dessa hipertrofia, né? O espaço preto aqui, né, que seria o vazio da cavidade nasal, deveria permitir, né, uma passagem grande do fluxo de ar, né, como está nesse caso aqui, né, do lado esquerdo, né? Só que aqui no lado direito, a hipertrofia ela acaba diminuindo bastante, né, o espaço vazio no interior dessa fossa nasal, justamente devido à hipertrofia aqui da concha nasal, né, que antigamente chamavam de hipertrofia de corneto, né, essa patologia. No caso, né, do tratamento, né, que o paciente lá do caso que a gente estava analisando fez, né, ele fez uma polipectomia que é a retirada cirúrgica, né, através aqui de uma cirurgia simples através da narina, né? Esse é o tratamento mais comum, né? E existe um outro tratamento, né, mais convencional, que a gente chama de espirro, né? Às vezes a pessoa tem um pólipo, tá com dificuldade para respirar e às vezes tem um espirro muito forte que às vezes acaba fazendo aí uma cirurgia em casa do pólipo, como foi o caso aqui dessa pessoa que, enfim, em algum momento apareceu no Twitter, né? Alguém que tinha espirrado e tirou a foto da coisa para mostrar pro pessoal no Twitter, e eu trouxe para exemplificar aqui essa diferença, né, entre os tratamentos que podem surgir aqui para essa alteração, ok?